Olá a todos e a todas, eu sou o professor Vítor da Silva Loureiro e quero dar as boas-vindas a vocês a mais uma palestra da Faculdade SensPEG. Hoje nós vamos falar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, impulsividade, o TDAH, e vamos falar sobre a lei que trata do TDAH e trata dos transtornos específicos da aprendizagem. Bom, antes da gente falar sobre esse assunto, eu quero apresentar para vocês a minha motivação em estudar o TDAH, minha motivação em neuropsicopedagogia. Esta é a minha família, sou casado com a Giovana, somos pais da Maria Clara, que é essa moça ao lado da minha esposa, nossa filha mais velha, e somos pais da Ana, que é a minha filha caçula, nossa filha caçula, a Ana hoje com 14 anos. Bom, por que eu digo que essa é a minha motivação? Além da minha família me motivar, a Ana é o grande motor, foi o grande motivo da minha busca por estudar o transtorno de déficit de atenção. Bem, a Ana, desde muito cedo, principalmente no início da sua vida escolar, ela sempre apresentou muitas dificuldades. A dificuldade em acompanhar o rendimento da turma, dificuldade em focar a atenção nas aulas, em executar algumas tarefas, alguns exercícios. Eu, como educador, eu tenho formação, minha primeira formação em filosofia, sou graduado em teologia, tenho pós-graduação em gestão educacional pela Federal de Itajubá. Hoje faço parte do programa de pós-graduação em formação de gestores educacionais da Universidade da Cidade de São Paulo e aluno, com muito orgulho, e professor da Faculdade SensPEG nos cursos de neuropsicopedagogia clínica e institucional. Mas antes de chegar no porquê da neuropsicopedagogia, eu quero continuar essa história da Ana. Bom, atuando como gestor e como professor, eu e minha esposa, a gente sempre percebeu essa certa dificuldade que a Ana apresentava. Mas nas reuniões com as professoras, com as coordenadoras, eu atuo e sempre atuei em ensino médio. Então, quando a gente dialogava com as professoras e coordenadoras da educação infantil, dos anos iniciais, nós tínhamos sempre a mesma resposta. Olha, é fase, ela ainda é muito nova, ela vai amadurecer, ela vai despertar, ela vai dar o clique. São frases que a gente sempre ouve, ainda hoje, né, no chão da escola, no ambiente escolar. Bem, por questões de trabalho, eu fui convidado a coordenar uma escola fora da cidade onde eu estava, que era São José dos Campos, e fui com a minha família residir numa cidade da Grande São Paulo durante algum tempo. Chegando nessa cidade, chegando nesta escola, logo nos primeiros meses de aula, a orientação educacional chamou a mim e a minha esposa e nos apontou que algo não estava correndo bem com a Ana. Ela não estava conseguindo se desenvolver, ela não estava conseguindo acompanhar a turma, né? E a escola também não estava conseguindo atingir as necessidades dela. Um dos alertas que nós tivemos foi, por exemplo, nas avaliações. Em uma delas, a Ana respondeu: por que eu tenho que estudar isso? Eu não gosto de estudar, não gosto da escola. E fomos encaminhados a profissionais. Profissionais que trabalham as questões da aprendizagem. Bem, no encaminhamento a estes profissionais, nós começamos toda a parte de avaliação da Ana e, junto a estes profissionais, chegamos ao diagnóstico do transtorno de déficit de atenção. Antes disso, nós recebemos a indicação do DEPAC, é o TEPAC, né, o distúrbio do processamento aditivo central, e logo após o transtorno de déficit de atenção. Bom, confesso a vocês aqui que isso me causou um profundo estranhamento, mas daquele estranhamento, como dizia o filósofo Aristóteles, né, que nos move a buscar algo. Um estranhamento, um incômodo, algo me angustiava, porque eu, como educador, como professor, não tinha percebido algo de errado com a minha filha, no sentido, e quando eu digo de errado, no sentido de que ela não acompanhava o mesmo ritmo dos outros alunos, né? Que algo não estava dentro do ritmo que é considerado normal numa sala de aula. E isso também me trouxe outros questionamentos do tipo: quantos adolescentes passaram pela minha mão na minha carreira e eu não percebi?
Quantos adolescentes no mesmo cenário, com a mesma necessidade da Ana, passaram por mim e eu não percebi? E aí eu iniciei uma busca que durou mais de um ano, né? Uma busca por uma formação que me trouxesse uma base conceitual, uma base científica e instrumentalização para lidar com crianças e adolescentes que possuíam o mesmo quadro da minha filha. Fiquei durante um ano pesquisando formação, até que me chegou a palavra neuropsicopedagogia. E aprofundei na pesquisa sobre a neuropsicopedagogia e logo fui buscar o que era referência no país. E cheguei à Faculdade Senspeg. Descobri a história da neuropsicopedagogia no país, a história da Faculdade Senspeg, o seu ímpeto na pesquisa, o seu ímpeto em levar a neuropsicopedagogia para todo o Brasil. Ingressei como estudante e hoje estou dentro da nossa faculdade como um dos professores, um dos pesquisadores. Bom, por que a neuropsicopedagogia? Porque ao estudar a neuropsicopedagogia, eu percebi que eu teria um campo de ciência e um campo de atuação. Um campo de pesquisa, de uma ciência transdisciplinar, de uma ciência que tem uma tríade e um arcabouço teórico muito consistente, uma ciência que traz aquilo que as neurociências têm descoberto acerca do processo de aprendizagem, uma ciência que traz junto disso um diálogo com as teorias da aprendizagem e a psicologia cognitiva, e que estuda a relação do sistema nervoso e a aprendizagem, mas que busca a reintegração pessoal, social, educacional, ou seja, uma reintegração integral dos sujeitos. E a neuropsicopedagogia começou a me instrumentalizar como professor, como gestor, ao longo da minha prática, ao longo do meu cotidiano, ao longo daquilo que eu fazia em sala de aula, daquilo que eu trabalhava com a minha equipe de professores. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora do TDAH e depois eu volto para falar também um pouco sobre a neuropsicopedagogia e o que ela tem feito para mim como professor, mas acima de tudo para mim como pai. Sempre na escola, a gente ouve algumas frases, alguns mitos sobre os transtornos do neurodesenvolvimento e sobre o TDAH. E mitos que a gente acaba reproduzindo tanto no ambiente de gestão da escola, como no ambiente de gestão da sala de aula. Então, ideias como o TDAH não existe, que o TDAH é uma desordem de comportamento, é resultado de um problema emocional, de um problema familiar, de falta de limites. Essa criança não tem limite, é preguiça, que o TDAH é algo que só aparece durante a idade escolar, que quando a pessoa vai chegando na fase adulta, ela não vai ter mais TDAH. Alguns acreditam até que o TDAH tem uma cura medicamentosa, né? Olha, existe medicamento para o TDAH e cura o TDAH. Ou que adultos não apresentam transtorno de déficit de atenção. Também há outros vão dizer que o TDAH só vai ter remissão com terapias alternativas e que medicamentos vão trazer desordem neurológica para a pessoa que possui esse transtorno. Bom, são mitos. Primeiro, o TDAH existe, tá? É um transtorno de ordem neurobiológica, ele é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Na literatura, já havia indícios desse transtorno lá no século XIX, e ao longo dos anos, ao longo das décadas, esse transtorno vai recebendo alguns nomes até chegar na nomenclatura que a gente conhece hoje. Então, por exemplo, na década de 40, o TDAH era chamado de lesão cerebral mínima, depois na década de 60, disfunção cerebral mínima, chegamos ao termo DDA, até chegarmos agora em transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, como é colocado pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, o DSM-5. Então, no DSM-5, nós temos um grupo de transtornos que são os transtornos do neurodesenvolvimento. Em linhas gerais, um transtorno do neurodesenvolvimento é um transtorno que apresenta condições no início do período de desenvolvimento daquele sujeito.
nós estamos falando de um transtorno de ordem neurobiológica. Nós estamos falando de algo relacionado ao desenvolvimento, ao neurodesenvolvimento daquela pessoa. Tipicamente, basicamente, esses transtornos se manifestam logo cedo, já antes do período escolar, e aí no período escolar nós percebemos os maiores indícios desses transtornos, porque em linhas mais gerais, num cenário mais geral, esses transtornos vão acarretar prejuízos na vida pedagógica, na vida escolar daquela criança. Prejuízos na leitura, na escrita, na matemática, na atenção, prejuízos nas relações sociais, prejuízos nas questões motoras. Então, os transtornos estão relacionados, muitas vezes, às questões escolares, porque é no período da escolarização, é no período da vida escolar que nós percebemos os indícios desses transtornos do neurodesenvolvimento, tá? O déficit de atenção, o transtorno de déficit de atenção, ele não é um transtorno específico da aprendizagem, mas ele afeta a aprendizagem. Ele acarreta prejuízos na aprendizagem. Quando a gente fala do transtorno de déficit de atenção, basicamente a gente olha para uma tríade ou um tripé de características dele, né? A literatura demonstra esse tripé. Então, a gente está falando de desatenção, de hiperatividade e de impulsividade. E talvez você esteja pensando assim: ah, professor, então toda pessoa que possui o transtorno de déficit de atenção, ela tem essas três características, né? Não, ela não possui, basicamente, cada pessoa com transtorno de déficit de atenção é um sujeito diferente e o TDAH vai se demonstrar de forma diferente, né? Nós temos pessoas onde o transtorno se apresenta com maior influência na questão atencional, outros na questão da impulsividade e hiperatividade, e ao contrário também. Porém, quando nós olhamos para a literatura, nós vamos ver que dentro do transtorno de déficit de atenção, essas três grandes características compõem aí aquilo que é necessário para o diagnóstico médico nas 5 vertentes do diagnóstico, nos 5 pareceres do médico ao olhar o paciente com transtorno de déficit de atenção e chegar ao seu diagnóstico. Bom, qual a prevalência do TDAH? Em relações à população mundial, os estudos mostram de 4 a 12% de crianças na faixa etária de 6 a 12 anos apresentando transtorno de déficit de atenção. Ou seja, nós temos um cenário grande de crianças e adolescentes e pré-adolescentes com transtorno de déficit de atenção. Isso dá uma média no mundo de mais ou menos 5,29% de crianças abaixo dos 18 anos de idade. Bom, temos uma variação na proporção entre meninos e meninas, temos também uma variação em crianças e em adolescentes, mas é importante a gente visualizar o seguinte: mesmo com a possibilidade da diminuição de muitos sintomas do TDAH, a literatura médica e as pesquisas científicas têm demonstrado que de 40% a 80% dessas pessoas ainda demonstrarão muitos critérios do TDAH na adolescência inicial e também de 8% a 66% no final da adolescência ou vida adulta. Então, aquela ideia de que o transtorno de déficit de atenção não existe em adultos é um mito. De que não existe em adolescentes, quando o adolescente apresenta isso, é só pela fase da adolescência, também é um mito. Isso demonstra para a gente a necessidade da avaliação e da intervenção precoce. Porque quanto mais precocemente a criança é avaliada e ela recebe intervenção adequada acerca do transtorno, a taxa de risco acerca desses sintomas na adolescência e na vida adulta, ela vai sendo diminuída. Bom, quais as causas? Qual a questão neurobiológica
acerca do TDAH? Bem, muito tem sido estudado sobre isso, né? A literatura e as pesquisas, elas avançam progressivamente e existem, assim, milhares de estudos, milhares de artigos sobre o TDAH no mundo inteiro. Quando a gente olha para isso, a gente vê, primeiro, que o TDAH ele é multifatorial, ou seja, nós temos uma interação de fatores ambientais, externos, e fatores internos. Fatores que estão relacionados às questões genéticas e neurobiológicas da pessoa. Também, muito já se sabe acerca de eventos relacionados ao período pré-natal ou perinatal, que pode desencadear fatores do TDAH. Então, baixo peso ao nascer, exposição ao álcool, tabagismo, uso de drogas, problemas nutricionais, estresse. Nós temos também uma questão voltada à possibilidade genética, que está em estudo, nós temos lido vários estudos sobre isso, onde percebe-se que a recorrência entre pais e irmãos é cerca de 5 vezes maior que a prevalência do TDAH na população. Mas ainda não foi encontrado algum gene que possa indicar o desenvolvimento do transtorno. As pesquisas avançam, as pesquisas continuam e a gente tem estado atento quanto a elas. Bom, eu trouxe uma imagem para vocês de um estudo com ressonância PET e onde a gente vê a neuroimagem de dois encéfalos, né, que comumente a gente chama de cérebros, de dois encéfalos. Então, um encéfalo de uma pessoa típica, sem o TDAH, e o encéfalo da pessoa com TDAH. Nesse exame, buscou medir a taxa de proteínas que transmitem, que carregam dopamina para a região da área frontal, pré-frontal, ali do encéfalo humano. Então, a gente olhando a escala que está aí na imagem, a gente percebe que o sujeito que possui transtorno de déficit de atenção tem uma baixa taxa de transmissão de dopamina em relação ao sujeito que não possui o transtorno de déficit de atenção. Essa área que nós estamos visualizando aí e que eu trago para vocês no slide um trecho do artigo, é uma área responsável, por exemplo, pelas funções executivas, é uma área responsável, quando a gente fala das funções executivas, a gente está falando da memória de trabalho, a gente está falando do controle inibitório, a gente está falando da flexibilidade cognitiva, nós também temos áreas relacionadas aí, por exemplo, ao hipocampo, que é extremamente importante na construção, na consolidação de memória, ou seja, nós vemos que essas áreas tão importantes no que diz respeito ao foco atencional, ao controle das ações, ao planejamento de ações, à memória de trabalho e à memória de longo prazo, são áreas que, para a pessoa que possui o transtorno de déficit de atenção, ela tem uma taxa de recebimento desse neurotransmissor menor do que uma pessoa que não possui o transtorno de déficit de atenção. Aqui eu estou trazendo um pedacinho para vocês da neurobiologia do TDAH, né? Então, a gente vê nessa imagem uma figura das principais áreas afetadas em pessoas com transtorno de déficit de atenção. Então, a gente vê o córtex pré-frontal medial e quando a gente olha os estudos, a gente vê que a gente percebe uma disfunção da neurotransmissão da dopamina, alterações nas regiões subcorticais límbicas, a diminuição de atividade na região frontal, e isso, quando a gente compara essa situação com aquilo que a gente estuda acerca do transtorno de déficit de atenção e a sintomatologia desse transtorno,
nós percebemos que há uma forte associação. Bom, mas quais são os principais prejuízos da pessoa com TDAH, e a necessidade de atendimento adequado a elas? Muito, do que se tem estudado nas últimas décadas demonstram para a gente que os prejuízos podem ser variados com uma pessoa com transtorno de déficit de atenção. Mas é importante a gente entender aqui, nesse momento que nós estamos fazendo esse bate-papo sobre o TDAH, é que a gente não pode generalizar a situação. Não quer dizer que toda pessoa que possui transtorno de déficit de atenção, ela vai acarretar, ela vai desenvolver enormes prejuízos na sua vida social, escolar, acadêmica, profissional, socioemocional, intrapessoal, né? Mas os estudos vão mapeando e vão demonstrando que as pessoas com transtorno de déficit de atenção, quando não recebem um atendimento adequado, elas possuem uma taxa maior de incidência em desenvolver esses prejuízos. Então, são prejuízos na vida acadêmica, prejuízos de escolaridade, ah, menor probabilidade, maior probabilidade de desemprego. São pessoas que, às vezes, sofrem de insucesso profissional, têm dificuldade de manter relações pela questão da impulsividade, ah, maior incidência em práticas que possam ser prejudiciais à saúde, em imprudência, alterações do sono. Mas, quando a gente fala do transtorno de déficit de atenção, a gente precisa ter um olhar muito atento, como eu dizia a vocês no início. Uma criança com transtorno de déficit de atenção, quando ela não recebe o tratamento adequado, e aí eu estou falando de avaliação, de intervenção, de acompanhamento profissional, acompanhamento médico, adequação curricular e assim por diante. É muito comum nós vermos no ambiente escolar essa criança desenvolvendo uma baixa estima, essa criança começando a se perceber e a se enxergar aquém dos seus colegas, num nível abaixo dos colegas, não conseguindo acompanhar a turma, e isso vai desencadear em vários fatores emocionais. Nós temos uma lei federal, né? Agora a questão do TDAH é uma questão de lei. Essa lei, ela tem sido lutada, ela tem sido guerreada há mais de 12, 13 anos, e ela foi aprovada no dia 30 de novembro de 2021, ela foi sancionada pelo presidente da República, e é uma lei que trata do TDAH, mas também trata de transtornos específicos da aprendizagem. Então, o que vem a ser proposto nessa lei? Né? O que essa lei vem nos apontar agora? Primeiro que, assim, a lei vem tratar desse transtorno, que é um transtorno que causa prejuízos, é um transtorno que a Organização Mundial da Saúde reconhece e reconhece os seus prejuízos. Então, a lei, primeiro, ela abre dizendo que o poder público deve desenvolver e manter programas de acompanhamento integral para educandos com transtornos específicos da aprendizagem e transtorno de déficit de atenção. Então, a lei vem propor um atendimento integral, ou seja, um atendimento na área da saúde, um atendimento na área da educação. Esse atendimento integral compreende a identificação precoce do transtorno. Ou seja, já na redação da lei, aponta-se para a necessidade da intervenção e da identificação precoce desse transtorno. Ou seja, o encaminhamento desse estudante, desta menina, deste menino, a um apoio educacional adequado e a um apoio terapêutico adequado nas redes de saúde. Bom, a lei vem dizer o seguinte, que as escolas de educação básica, elas devem olhar com atenção e com apoio à família
dessas crianças e desses adolescentes, garantindo cuidado, garantindo a educação, garantindo o acesso à educação. Talvez você esteja perguntando assim: ah, professor, mas essa lei trata só de crianças e adolescentes? Sim, essa lei está voltada para crianças e adolescentes, porque nós temos no país outras leis que tratam, por exemplo, do público que já está na educação de nível superior. O importante, dentre tantas coisas que essa lei traz, uma das coisas mais importantes é o seguinte: essa lei vem dialogar com a lei de inclusão, que ainda está em voga no país, no sentido de que, já nos primeiros indícios, nas primeiras, nos primeiros sintomas percebidos do transtorno, a escola não deve esperar todo, todo o andamento de uma avaliação, de um diagnóstico, de um laudo, para iniciar o processo de adequação do currículo acerca desse estudante. Ou seja, a lei vem preservar a garantia de educação desse estudante, mas também a garantia de um desenvolvimento mental dele no ambiente escolar. A lei contempla, então, educandos da educação básica. A lei está olhando para esse público da educação básica. Esse público com transtorno de déficit de atenção, com transtorno da leitura, outro transtorno específico da aprendizagem, tanto nas redes públicas como nas redes privadas. Mas talvez você esteja perguntando assim: ah, tá, professor, então agora tudo vai mudar, nós temos uma mudança geral. Nós temos que ir com calma, porque no próprio texto da lei, ela diz o seguinte, que este momento agora é um momento de articulação e de integração entre os agentes públicos. E quando ela diz entre os agentes públicos, ela está apontando para os ministérios e para as secretarias. Então, é um momento de articulação do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, da Secretaria da Cidadania, no Ministério da Educação, no sentido de trazer formação aos professores, aos educadores, do Ministério da Saúde para promover redes de atendimento terapêutico, redes de atendimento adequado a esses sujeitos, do Ministério da Cidadania em propiciar que esses sujeitos tenham acesso a esses recursos. Por que formação de professores? Lá no início da nossa conversa, eu dizia para vocês que o ambiente escolar é um ambiente propício para esses mitos, né? Ou que, como nós chamamos, esses neuromitos. E, na maioria das vezes, esses mitos eles são replicados dentro do ambiente escolar, não por uma intencionalidade, mas por ausência de formação. E eu digo por experiência particular, por experiência própria, né? Por falta de conhecimento neuropsicopedagógico sobre o que são os transtornos específicos da aprendizagem, que estão dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, igual o TDAH, por vezes eu acreditei nesses neuromitos. Muitas vezes o que acontece dentro do ambiente escolar, e isso nós precisamos abrir as nossas mentes para que a gente possa caminhar numa educação de qualidade, é que, por exemplo, a escola recebe um laudo médico acerca de um aluno específico. Esse laudo é entregue à escola e, por vezes, a escola não sabe como agir. Por vezes a escola não sabe como se adequar, como adequar o seu currículo, como adequar as suas atividades. E como algumas pesquisas têm demonstrado, de forma indireta, essa criança passa a ser posta sob uma nomenclatura de um transtorno, essa criança começa a ser posta em uma qualidade inferior de atividades escolares. Então, a necessidade de formação de professores e de educadores é algo eminente e a lei vem olhar para isso. A mudança na estrutura do sistema de saúde para que haja atendimento, atendimento adequado, atendimento. E olha o que a lei diz, atendimento terapêutico. Então, a lei não está só falando do atendimento médico, ela está falando
do atendimento de profissionais como o psicólogo, como o neuropsicopedagogo, como o terapeuta ocupacional e assim por diante. E a lei também prevê o seguinte, a movimentação da Secretaria da Cidadania para que haja recursos, para que haja meios para que esses sujeitos possam acessar esses serviços. E o porquê, então, da neuropsicopedagogia? E aí eu quero trazer isso de uma forma muito particular para você que está me ouvindo, para você que está me assistindo nessa palestra. E eu digo para você sem receio algum, a neuropsicopedagogia transformou a minha prática. Transformou a minha prática e transformou a minha ótica de vida, a minha leitura de vida como educador, como gestor escolar, como pai, como professor. A neuropsicopedagogia nos traz, dentro da sua construção como ciência, ela nos traz base científica para que as neurociências sejam aplicadas à educação de forma efetiva. O que a neuropsicopedagogia vem propor não é uma nova pedagogia, não é uma mudança no que é o magistério, mas o que a neuropsicopedagogia vem nos propor é uma educação baseada em evidências, uma educação baseada em neurociência, uma educação baseada em teorias do desenvolvimento humano, uma educação baseada na psicologia cognitiva. Então, quando nós olhamos a relevância da neuropsicopedagogia, tanto na sua atuação clínica como institucional, nós percebemos que o neuropsicopedagogo é o profissional da aprendizagem, é o cientista da aprendizagem. A neuropsicopedagogia, ela nos leva a uma atenção aos marcos do desenvolvimento humano, tanto nos contextos da neuropsicopedagogia clínica como da neuropsicopedagogia institucional. É com a neuropsicopedagogia que nós podemos trabalhar, por exemplo, esclarecimento para pais, educadores, professores, gestores escolares, redes de ensino, através de palestras, através de cursos de formação, através de oficinas. É com a neuropsicopedagogia que a gente traz uma prática profissional baseada em evidências, seja no aspecto clínico, seja no aspecto institucional. Dentro do trabalho do neuropsicopedagogo, ele é alguém que atua em equipe multidisciplinar quando ele está atuando ali na avaliação, na intervenção, ele contribui para o diagnóstico médico, ele contribui para a ação do psicólogo, ele contribui até para a ação da própria escola em indicar meios, não ditar meios, mas indicar meios com evidência e meios que possam proporcionar a reintegração daquele aluno, meios que possam proporcionar um ambiente escolar compatível ao neurodesenvolvimento. O neuropsicopedagogo institucional, ele é um grande apoio à equipe técnica pedagógica, à equipe técnica escolar, ao corpo docente, porque, né, junto à equipe técnica, ele está trabalhando com a identificação precoce através da sua atuação na instituição. Com as neurociências aplicadas à educação, com as estratégias da neuropsicopedagogia, com o arcabouço teórico da neuropsicopedagogia, o neuropsicopedagogo institucional, ele é um grande apoiador do corpo docente, dos professores. Ele é alguém que está atuando junto aos professores no que diz respeito ao esclarecimento, no que diz respeito a destituir um grande problema que nós vimos nessa nossa palestra, como os mitos, esclarecendo os professores, trazendo a eles informações coerentes sobre propostas baseadas em evidências e estratégias que possam fomentar o desenvolvimento de todos os educandos. O neuropsicopedagogo, ele é um profissional que ele tem foco nas potencialidades de cada educando. O neuropsicopedagogo, ele é um profissional que ele crê que todo cérebro humano é capaz de aprender, de que todo sujeito é capaz de aprender. E o neuropsicopedagogo, ele promove com as suas técnicas
e com o seu conhecimento, um ambiente onde o desenvolvimento possa ser tanto com sujeitos com ou sem transtornos, tanto de sujeitos com dificuldades de aprendizagem e sem dificuldades de aprendizagem. Então, o neuropsicopedagogo ele contribui com a construção de ambientes inclusivos, com ambientes que potencializam a aprendizagem e ambientes que trazem uma cultura diferente de uma cultura que muitas vezes nós percebemos nos ambientes educacionais hoje, que são culturas baseadas muito mais no fracasso do educando do que na potencialidade do educando. Talvez você se pergunte assim, mas, Vitor, o que você quer dizer com um ambiente baseado no fracasso do educando? Pense um pouco comigo. Se você é professor e está me ouvindo, está me assistindo, se você é como eu, coordenador, gestor, você já percebeu que muitas vezes os nossos educandos, eles só são encaminhados a um profissional quando o fracasso escolar já está acontecendo, quando ele já está numa situação muito crítica dentro da sua vida escolar? Pois bem, o neuropsicopedagogo dentro da escola, o neuropsicopedagogo institucional, é alguém que trabalha de forma preventiva, é alguém que trabalha nessa atuação dentro da escola, na identificação precoce das dificuldades de aprendizagem, é alguém que vai trabalhar e apoiar a questão dos devidos encaminhamentos. Então, nós precisamos ter o foco nas potencialidades da pessoa a fim de reintegrá-las em todos os seus aspectos e, como diz a Base Nacional Comum Curricular, num olhar integral dos educandos, olhar o educando como um ser biológico, como um ser psicológico e como um ser social, um ser biopsicossocial. Bom, isso é um pouco do que eu queria trazer para vocês nesse bate-papo. Mas antes de encerrar a nossa conversa, eu gostaria de chamar a tua atenção para esse vídeo e para que ele trouxesse uma percepção para a gente sobre o transtorno de déficit de atenção e sobre crianças com transtorno de déficit de atenção. Aproveite um pouquinho desse vídeo agora. Dear teacher, I know it doesn't always seem like it, but I really do want to listen and learn. It's just my brain is kind of different. So this is what I'd like you to know about me. I have to move, or I really can't pay attention. Even though I'm not looking at you, I can still listen to what you're saying. If you tell me, sit up straight, now I have to use all of my brain to do just that. It makes me feel sad when you tell me to try harder, even though I've already tried as hard as I can. I actually listen better when I'm rocking in my chair. When you give me a bunch of directions, I start to think I will never remember all of this. Sometimes my mom or dad ends up doing all of my homework. So here's how you could maybe help. Let me get up and move while I'm learning. Let me look wherever I want when you talk to me. Let me rock or slouch in my chair. No matter what, please don't take away my recess. Give me help I could do all by myself. Make directions very short. Just ask me, what does your brain need right now? And one more thing. My brain might be different than yours, but it's still amazing. Sincerely, your student. Your student. Your student. Your student. Que você que está me assistindo hoje, você educador ou não educador, você pai, você mãe, você aluno, você estudante, você médico, você psicólogo, você neuropsicopedagogo, que nós possamos perceber que agora com uma lei nós temos o poder público olhando para essas pessoas. Nós temos até o poder público percebendo que transtornos de déficit de atenção é algo que merece atenção, é algo que merece seriedade. Então, antes de me despedir,
eu quero deixar você com o pensamento de um saudoso educador que já nos deixou, querido professor Rubem Alves, que dizia o seguinte, que se ele fosse ensinar a uma criança a beleza da música, ele não começaria com partituras, notas, pautas, mas que ele ouviria junto com aquela criança as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma pediria a ele que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre 5 linhas, porque as bolinhas pretas e as 5 linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza musical. A experiência da beleza tem de vir antes. A neuropsicopedagogia, nesse pouquinho do que eu falei para você, é a ciência da aprendizagem. E com a neuropsicopedagogia, nós podemos auxiliar muitos meninos, muitas meninas com transtornos de déficit de atenção. Eu disse a vocês que a neuropsicopedagogia alterou a minha visão como pai. E sim, alterou a minha visão como pai. Hoje eu compreendo as especificidades da minha Ana de uma forma totalmente diferente. A neuropsicopedagogia mudou minha prática como gestor de equipe pedagógica, no formar meus professores, no interagir com eles, no lidar com as pautas e as demandas do cotidiano. A neuropsicopedagogia mudou minha prática como professor, porque ao olhar para cada estudante, eu consigo hoje perceber que cada estudante é um cérebro capaz de aprender e que a aprendizagem modifica o cérebro e que, como professor, eu posso trazer para eles a experiência da beleza que pode vir antes da música, antes da estrutura da música, e com o belo eles descobrirem muito mais coisas relevantes na sua vida acadêmica e coisas significativas. Um abraço a você, um abraço a você que me assistiu nessa palestra. Te convido a conhecer mais a neuropsicopedagogia, em conhecer a Faculdade SensoPeg e que a gente possa se encontrar em breve. Até mais. Muito obrigado.